Olá, meus queridos irmãos, alunos. É uma alegria iniciarmos esse curso de História Eclesiástica, parte 2. Nós já tivemos a oportunidade de estudarmos os 13 capítulos de História Eclesiástica 1. Agora nós vamos dar continuidade a essas atividades, começando então aula de número 1, dentro desta nova fase de História Eclesiástica 2. A primeira aula vai falar então sobre a expansão da igreja grega ou oriental. Bom, você lembra quando eu falei sobre a pentarquia oriental, né? Nós temos, na verdade, 5 sedes episcopais nesse período. Temos 5. Primeira é Jerusalém, né, que é a igreja mãe, Antioquia na Síria, Alexandria no Egito, Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino ou capital do Império Romano do Oriente, e Roma. Então, dessas 5 sedes episcopais, as mais importantes serão apenas Roma e Constantinopla. Por quê? Por causa da expansão dos muçulmanos. Essa aula nós já tivemos em História Eclesiástica 1. Com a expansão islâmica, as sedes episcopais vão diminuindo. Então, da pentarquia, das 5 sedes episcopais, fica basicamente Constantinopla, que é a capital do Império Bizantino ou capital do Império Romano do Oriente, e Roma, que é a capital do Império Romano do Ocidente. Né? Então sobraram 2 apenas. E quem sofreu a maior consequência da expansão islâmica foi a igreja grega ou a igreja católica apostólica do Oriente. A igreja oriental que irá sofrer com a expansão islâmica, mas ela não ficou estática. A igreja do Oriente não ficou parada. Mesmo os muçulmanos tomando as suas sedes episcopais, tomando o primeiro lugar, eles tomaram Jerusalém, depois eles tomaram Antioquia na Síria, depois eles tomaram Alexandria no Egito, e aí ficou só Constantinopla. Mas mesmo assim, mesmo com a expansão islâmica, ainda existiam cristãos nesses locais. Muitos acabaram cometendo apostasia, largando o cristianismo, se convertendo ao Islã, uns por vontade própria, a maioria foi imposto o islamismo para eles, mas mesmo assim, até hoje ainda existem representantes cristãos nessas sedes episcopais. Até hoje, se você fizer um estudo, você vai entender que no Egito existe aproximadamente de 6 a 10% da população, eles fazem parte da Igreja Oriental Copta. São chamados coptas, mas a sede deles está lá em Alexandria, Catedral de São Marcos. Se você fizer um estudo em Damasco, na Síria, está lá a igreja de Antioquia, está lá também. Então, se você for em Jerusalém, você vai encontrar lá a igreja ortodoxa lá de Jerusalém. Então, apesar deles terem perdido vasto número de fiéis com a expansão islâmica, que guerras, imposição religiosa, tanta coisa que eles sofreram, mas ainda existe representante nesses locais. E a igreja que sobrevive à expansão islâmica, que ficou fora nesse primeiro momento, é a igreja de Constantinopla, que na época era a maior cidade do mundo, né, Constantinopla, e é onde estava a maior igreja cristã, que era Hagia Sophia ou Catedral de Santa Sofia. Essa igreja oriental, ela não ficou estática, ela teve uma expansão, ela passou a levar o cristianismo para os povos que ainda não tinham sido evangelizados, os chamados bárbaros, aqueles que moravam fora da fronteira do Império Romano. Então, depois dos germanos, outros povos da Europa Central vão ser atingidos pelo catolicismo oriental. Eles vão levar essa palavra
para os católicos do Oriente. Então você pode acompanhar aí na sua apostila a evangelização da Morávia. Então você pode acompanhar que o rei Ratislau da Morávia foi recebido em Constantinopla. E isso é importante. Historicamente, Constantinopla tinha interesse de evangelizar, de transformar os povos chamados povos bárbaros em cristãos, porque além dessa possibilidade de convertê-los à fé cristã, eles tornavam zona de influência de Constantinopla, do Império Bizantino. Essa percepção de religiosidade está presente ainda hoje no Oriente Médio. Até hoje, a pessoa, por exemplo, ela fala assim, não, se você é turco, então você é muçulmano. Eles associam a nacionalidade à religiosidade. Eles associam a identidade à religiosidade. Isso é um problema para o Oriente, porque leva as pessoas a serem discriminadas pela sua religião, porque leva as pessoas receberem uma série de rótulos por causa da sua confissão de fé. E a sociedade de um todo faz essa pressão sobre os indivíduos que têm fé diferente. Mas essa é uma expressão que estava presente antes do Islã. No Império Bizantino tinha essa percepção. Por quê? Porque quando eles evangelizavam e ganhavam esses povos para o cristianismo, eles também ganhavam para a sua zona de influência política. Por isso que Constantinopla convida o imperador Rastilau da Morávia para Constantinopla, para mostrar o seu poder, a sua administração e também, obviamente, evangelizá-los, trazer ao cristianismo. Então era uma evangelização que também visava elementos políticos, econômicos, religiosos, comerciais, etc. Não era só religioso. Tá? Então é importante você entender como se processava o sistema da antiguidade, a ponto das pessoas perderem sua identidade quando se convertiam a uma outra religião. E a expressão religiosa desses povos, então, está muito associado também ao seu nacionalismo, à sua identidade cultural. No caso, então, dos morávios, que era um povo eslavo, e os seus territórios ficavam ali no norte da Bulgária, né, onde estavam os búlgaros, e Constantinopla, então, teve interesse em estabelecer aliança com esse povo para trazer para a sua zona de influência. O Ratislau também tinha suas razões para buscar essa conversão, né? Então, veja, a gente está falando de conversão, mas não é uma conversão que nem o novo nascimento, não é isso. É um outro estilo de conversão. É uma conversão a uma religião visando interesses políticos, sociais, econômicos e também religiosos. Então, é uma percepção de religião, de conversão, diferente da habitual que nós temos em mente. Então, o Ratislau, com essa percepção, que ele era o rei dos morávios, ele vai então fazer contatos com Constantinopla e vai com o tempo se integrar ao chamado Império do Império Bizantino. Mas ele também tinha contato com os outros germanos que tinham sido ligados por conversão ao Império Ocidental de Carlos Magno, que é o Império o Sacro Império Germano-Romano, que é o Império Ocidental, de Carlos Magno. Então ele fazia, na verdade, os pagãos perceberam que tinha dois impérios cristãos, os dois tinham interesse de zonas de influência, então eles vão pensar qual que é o mais interessante. Infelizmente é isso que acontecia. Os povos são espertos, né? Os reis, os monarcas, qual é que vai me dar mais vantagem? Eu ser católico do Oriente ou católico do Ocidente? O que dava para eles naquele momento, o que fosse mais vantajoso, eles faziam a opção. Para os morávios, sua conversão ao catolicismo ocidental equivaleria a perder a independência, porque aí ele teria que fazer parte do Império Germano-Romano, do Ocidente. Então, ele pensou, por razões políticas, para tornar o país dele independente, ele optou para o cristianismo oriental. Então, é a Igreja Oriental que vai levar o cristianismo para os moráveis. Agora, é importante nós também compreendermos que existiram missionários piedosos no mundo oriental, católicos orientais, mas que tinham uma sensibilidade extraordinária. E nós temos dois exemplos a ser compartilhado.
Cirilo e Metódio. Os dois, eles são considerados os apóstolos dos povos eslavos. Época mais ou menos 800, ano 800, que é exatamente o ano que formou o Império Germano-Romano do Ocidente, quando Carlos Magno foi coroado pelo Papa, o rei do Ocidente. É mais ou menos nesse período que você tem o trabalho desses missionários, Cirilo e Metódio, que é fundamental. Por quê? Porque eles vão decodificar a língua eslava. É eles que vão preparar a questão do vocabulário, a questão do alfabeto eslavo, que ficou tudo organizado por esses missionários. Então eles não eram só missionários de pregar religião, eles levavam também a cultura, levavam também transformações para aquela sociedade. Esses dois missionários, eles tinham crescido nos Balcãs, na Península Balcânica. Então eles conheciam a cultura dos povos eslavos. E por isso, ele também sabia os idiomas daquelas populações. Isso tudo é muito importante, porque quando você conhece a cultura, quando você conhece a língua para onde você vai evangelizar, isso são elementos facilitadores. E, por outro lado, são elementos dificultadores quando você não conhece as expressões idiomáticas, quando você não conhece a língua, quando você não conhece a cultura daquele povo. Além disso, eles tinham demonstrado habilidade em outro empreendimento missionário na Península da Crimeia. Então, o Cirilo Metódico, eles já vinham de uma vasta experiência missionária. Ele já tinha sido missionário na Península da Crimeia e já tinha tido contato com os povos eslavos. Isso tudo são elementos facilitadores para esses missionários, Cirilo e Metódio, levar o cristianismo oriental para essas pessoas ali, para esses povos bárbaros. Na Morávia, Cirilo e Metódio se dedicaram ao ensino, na parte pedagógica, a pregação e também a organização da igreja. Então eles são muito considerados para os povos eslavos, porque eles prestaram um grande serviço cultural de identidade para esses povos eslavos. O aspecto mais importante, talvez, da época deles, ou talvez o mais importante, seja a escrita da língua eslava, porque até então não tinha escrita, e eles decodificaram a vocalização do eslavo e escreveram a língua. Isso é fundamental para entender a importância desses missionários da Igreja Oriental. Então, eles desenharam o alfabeto com esse propósito, né? E a Bíblia, né? Para a liturgia do culto e outros livros religiosos importantes. E esse alfabeto, por ter sido feito por Cirilo e Metódio, recebeu o nome de alfabeto cirílico. Esse é o nome do alfabeto, e que é em honra a quem? A Cirilo, né? Que foi o grande adaptador da língua grega para a língua eslava. E até hoje, então, esses idiomas são usados pelos eslavos, pelas populações de origem eslava, inclusive na hora da liturgia do culto cristão de tradição oriental. Agora, você já percebeu, pelo muito que eu passei nesse momento para você, que ali havia um problema, um conflito de evangelização. Mas que tipo de conflito de evangelização eu estou falando? Eu estou falando de um conflito que tem perspectivas econômicas, sociais e políticas. Como eu disse, o país que evangelizasse, que levasse o cristianismo para outro povo, passaria a ter a tutela desse povo. Então, não se trata apenas de evangelização. Por isso que haverá conflito nesse processo. Os germanos, por exemplo, eles estavam dispostos a permitir que os ortodoxos, ou melhor, que os orientais, que os cristãos orientais viessem evangelizá-los. Estavam abertos, eles recepcionavam, mas eles sabiam também que com a conversão eles passavam a ser zona de influência do Império Bizantino. Então essa era a situação do ano 800 a 880, esse período que nós estamos nos referindo.
E a Igreja de Roma estava observando isso e percebendo que estava perdendo zonas de influência, ela vai também acusar a Igreja Oriental de algum tipo de erro para poder ocupar algum espaço político, religioso. Então, Roma vai acusar a Igreja Oriental de estar usando elementos heréticos na hora de fazer a missa, como, por exemplo, uma língua vulgar e não a língua da Igreja. Essa acusação chegou em Roma e lá dirigiram-se 2 missionários para explicar por quê. Os bispos de Constantinopla não concordavam com os bispos de Roma, mas tinham respeito por eles. Eles respeitavam Roma. Sabia que lá tinha uma grande igreja, que era a Igreja do Ocidente. Então, vira e mexe também, eles pediam apoio para o bispo de Roma, porque sabia que era um grande teólogo católico. Então, havia respeitabilidade. E é por isso mesmo que eles vão enviar missionários para explicar para Roma o que estava acontecendo. Mas essa foi uma disputa que tinha a ver mais com questões políticas que religiosas. Mas depois da morte de Cirilo, em 869, aí Metódio tornou-se o bispo dessa jurisdição e aí Roma reconheceu esse trabalho, o trabalho dele, eles distanciaram de alguma maneira de Constantinopla, porque Roma tinha uma vantagem. Roma não tinha um imperador. Em Roma reinava o próprio Papa, o líder religioso. E em Constantinopla você tinha um problema, porque você tinha um imperador e você tinha o patriarca. Tinha 2 autoridades. Em Roma você tinha uma autoridade só, que era o Papa só. Não tinha a figura do imperador. Então havia uma tendência dos novos católicos olharem com mais simpatia para Roma do que para Constantinopla, porque Constantinopla tinha também um imperador, que ficava visível a zona de influência. Já em relação a Roma ficava um pouquinho mais discreto, né? Mas todas essas questões mostram que está havendo uma divisão no mundo católico. Porque você tem uma igreja oriental evangelizando, ganhando pessoas para a influência oriental. E você tem uma igreja ocidental também querendo ter zonas de influências para o ocidente. E isso vai levar à divisão do cristianismo. Depois da morte de Cirilo e Metódio, o trabalho missionário entre os eslavos, os povos eslavos, foi dividido então entre Constantinopla e Roma, entre bizantinos e ocidentais. A igreja que ele havia fundado na Morávia não demorou a desaparecer, porque ela vai ser completamente solapada. Em 906, os húngaros invadiram a região e desfez o Império Morávio, o reino dos morávios. Alguns dos convertidos fugiram para o território dos búlgaros, que tinham se convertido pouco antes no rito oriental, e outros se uniram ao rito ocidental. Por que nós estamos citando isso? Para que você entenda que houve expansão nesse período, mesmo depois que a Igreja Oriental perdeu longos territórios de influência, áreas de influências para o recente Império Islâmico. Ela se voltou para os eslavos, mas encontrou um conflito com a jurisdição da Igreja de Roma. Outro problema que temos que pontuar aqui nessa aula, está aí no seu livro, que é a questão da Bulgária, ficou conhecido como a questão búlgara. 865, o rei dos búlgaros, Boris, decidiu se converter à fé cristã. Aí vem de novo a pergunta, mas qual? Qual rito? O rito bizantino ou o rito latino? O rito dos gregos ou o rito de Roma, do Ocidente? Então, ele vai receber o batismo e ele quer uma igreja no seu país que tenha um arcebispo. Então, ele pediu isso para Fócio, patriarca de Constantinopla. Muito bem. O patriarca de Constantinopla impôs uma série de condições para o rei Boris. O que o rei fez? Foi
pedir a opinião do Papa Nicolau. Então, primeiro ele consultou Fócio, o patriarca de Constantinopla. Como o patriarca colocou uma série de condições, predisposições, ele pegou e escreveu uma carta para o Papa Nicolau, que enviou 2 bispos para o país dele, para a Bulgária. Um dos bispos foi o Formoso de Oporto. Ele conseguiu, o bispo Formoso conseguiu conquistar a simpatia do rei Boris, que pediu ao Papa que nomeasse então o bispo Formoso como arcebispo dos búlgaros. Porém, o Papa Nicolau respondeu que o bispo Formoso já era bispo, não podia ser arcebispo. Ele já era bispo de Oporto e que era proibido transferir um bispo de uma sede para outra. Aí o rei já ficou magoado. Tá vendo como que é tudo uma questão política? O rei ficou magoado com a resposta do Papa e se voltou então de novo para onde? Para Constantinopla. Então isso é normal, é recorrente. Entre os povos pagãos, entre os chamados povos eslavos ou mesmo germânicos, ou então povos bárbaros, eles ficarem sempre com esse jogo, porque tinha 2 sés apostólicas, 2 áreas de influência. Ora, eles pediam ao patriarca em Constantinopla, ora pediam ao Papa em Roma. Agora, por que é importante a história de Boris, o rei dos búlgaros? A importância de Boris para com Roma e Constantinopla não deve ser interpretado simplesmente como um capricho de um rei. Pelo contrário, Boris parece ter sido realmente um cristão convicto, parece que ele se converteu ao cristianismo de verdade e que realmente ele queria se aprofundar na sua fé. Mas ele percebeu que havia todas essas manipulações palacianas. Os gregos eram especialistas em manipular os povos. Eles tinham uma diplomacia assustadora. Isso também não era muito diferente em Roma. Roma também tinha essa linha de pensamento. E o Boris tomou então os cuidados para que o seu país não caísse a uma zona de influência e perdesse com o tempo a sua autonomia. Então, embora ele tenha se convertido de verdade ao cristianismo, Boris, ele tomou todos os cuidados para que o seu reino não se desaparecesse, que era a Bulgária. Ele foi cuidadoso para tentar deixar, na medida do possível, o seu país independente dessas facções, que, embora diziam ser religiosas, por trás tinham interesses políticos, econômicos, etc. Finalmente, nós temos que dar uma olhada agora para o maior país do mundo, que é a Rússia. Na época, já era basicamente um grande país, Claro que formado por vários grupos étnicos, mas que era uma população grande. E esses países, eles foram evangelizados, cristianizados por Bizâncio, ou seja, o cristianismo do Império Oriental, o Império Romano Oriental, ou o Império Bizantino. Eles é que enviaram os missionários para cristianizar os russos. E realmente, por volta do ano 950 depois de Cristo, a rainha Olga, que tinha tido contato com os missionários, que começaram então a evangelizar os russos. E os russos se converteram, os povos da Rússia, se converteram ao cristianismo ortodoxo, ou melhor, ao cristianismo oriental, com a sede em Constantinopla. Eles se converteram dentro dessa perspectiva. E sabe o que aconteceu? Lá na frente, quando Constantinopla caiu sobre o domínio dos muçulmanos, 1453, quando a capital do Império Bizantino caiu sob a influência islâmica, Roma se proclamou, Moscou, que é a capital da Rússia, se proclamou como sendo a terceira Roma. Então veja que a força da mentalidade bizantina, política, religiosa, foi tão forte sobre os russos, que eles fizeram a seguinte leitura:
A primeira capital do Império Cristão foi Roma. A segunda foi Constantinopla. Então agora vai ser Moscou, na Rússia. Por isso a Rússia, Moscou, na Rússia, foi apelidada como a terceira Roma, a terceira sé apostólica do cristianismo. E isso tem sido uma dificuldade hoje para unificar as igrejas católicas. Você observa que o Papa não visita a Rússia. Faz tempo, até eu nunca vi um Papa que visitou a Rússia até o presente momento. Porque a Igreja Ortodoxa da Rússia, ela acha que está no mesmo nível que o Papa. O patriarca da Rússia, ele entende ser um homem com a mesma autoridade do Papa de Roma. De maneira que, então, ele não vai deixar o Papa ir lá. Porque o Papa não tem que ir lá, que lá é outro cristianismo. E isso é um resultado da expansão, da evangelização da Igreja Oriental dos povos eslavos ou russos. Eles receberam então o cristianismo oriental e esse cristianismo já estava diferente do cristianismo latino, do cristianismo de Roma, que a sede era em Roma com o Papa. Então, a Rússia foi apelidada como a terceira Roma pelo Império czarista. Como se trata de uma potência, né? A Rússia, desde quando ela se livrou dos mongóis e depois de outros povos que tentou dominar o seu território, e depois que ela se organizou e criou seu império, ela virou uma grande potência na Europa. E ela não parou mais, ela sempre se rivalizou com qualquer outra nação. Um país grande, né? Hoje o maior país em termos de terras contínuas, é o país maior do mundo, e com uma população enorme. E hoje é onde está a maior igreja oriental, entre as igrejas ortodoxas, ali é onde está a maior igreja. Para você ter uma base, qualquer sínodo, qualquer concílio da igreja oriental que não esteja a presença da Rússia, não vale, porque a Rússia sozinha já é o maior número de adeptos da igreja oriental. E essas atitudes evangelizadoras ou de expansão da igreja do Oriente vai criar um clima de conflito com a igreja do Ocidente. Esse conflito se dará também com os povos que se convertem. Por exemplo, a Bulgária, a Morávia, a Rússia, após a sua conversão ao cristianismo oriental, começam a olhar os povos do Ocidente com um certo conflito, por causa da diferença que existem entre essas liturgias, essas culturas, essas construções, essas cosmovisões. E isso vai ser um problema até a queda de Constantinopla. Ele vai estar presente, essa diferença entre os cristãos do Ocidente, latinos influenciados pela igreja com sede em Roma, tendo como líder espiritual o Papa, e a igreja do Oriente, construída sobre a cultura grega, tendo como líder espiritual o patriarca em Constantinopla. Mas a igreja oriental, nós temos que reconhecer que ela enviou muitos missionários. Ela enviou missionários para muitas partes do mundo, a igreja oriental. Mas o processo de conversão não deu resultado. Não teve um resultado satisfatoriamente. Por quê? Porque os povos que queriam receber o cristianismo faziam essa leitura política. Que tipo de cristianismo, que tipo de sociedade nós queremos? Se essa orientada pelos gregos ou pelos latinos ocidentais. Esse conflito fará com que as forças de evangelização, de alguma maneira, seja freada, porque vai criar indecisões entre as nações, porque elas tinham que escolher qual lado ficar. Então haverá sempre esse tipo de interesse por trás das negociações.
Mas independentemente de todos esses pesares, essas questões que eu levanto, é importante nós compreendermos que, apesar de tudo, a Igreja Oriental levou o cristianismo para os eslavos. Até hoje, a maior parte dos eslavos são de rito oriental. Então, hoje, os estados modernos da Europa Oriental, como a Bulgária, a Hungria, a Romênia, esses países, a própria Rússia, todos esses países sofreram o processo de expansão do cristianismo através de Constantinopla, através do Oriente. Então são países que se transformaram em cristãos orientais. Parte da Albânia, porque depois o Império Otomano vai tentar convertê-los ao islamismo, mas parte da Albânia também sofreram toda a influência do Império Cristão de Bizâncio, que estava sofrendo, na verdade, derrotas continuamente no seu lado oriental. No flanco oriental, o Império Bizantino estava perdendo as províncias para a expansão do Islã. O Islã estava dominando o nordeste da África, toda a Ásia e chegando próximo dos Montes Tauros, já próximo do território de Bizâncio. Então, Bizâncio estava sofrendo constantemente os ataques dos árabes e, por outro lado, ele também foi, de alguma maneira, limitado pela influência da Igreja Latina. Roma, então, estava, de alguma maneira, segurando a expansão para o Ocidente. Toda essa evangelização entre os eslavos, atingindo a Rússia, fez com que a Rússia se desenvolvesse muito e tornasse um império bastante fortalecido. Quando a rainha Olga morreu e o seu filho Vladimir assumiu o poder, ele acabou fechando para o Ocidente e criando laços profundos com o Oriente, com Constantinopla. Tão profundo foram esses laços que os povos, todos os povos, todas as etnias da Rússia aderiram ao cristianismo oriental. Você vê que não tem povos na Rússia que aderiram ao cristianismo latino, mas sempre ao cristianismo oriental. Então, se você conhece bem o mapa da Europa, você pode fazer até uma divisão. Partindo, tem a Polônia, que ficou do lado ocidental, né? Embora esteja na Europa Oriental, mas aceitou o cristianismo ocidental. Mas depois você pega todos os demais países da Europa Oriental, eles sofreram a expansão do cristianismo oriental. Foi a Igreja Oriental que levou a mensagem para esses povos. Então, toda a construção desses povos, religião, língua, organização do Estado, tudo isso é uma herança bizantina. Só para você relembrar, porque eu usei muito o termo Bizâncio, bizantino, só para você lembrar, quando eu falo Bizâncio ou bizantino, eu estou falando do Império Romano do Oriente. Por que ele também é chamado de Bizâncio? Por causa da cidade de Constantinopla. O que tem a cidade de Constantinopla? Antes dela ser chamada de Constantinopla, o nome da cidade era Bizâncio. Por isso que a gente fala Império Bizantino. Até agora, eu imagino que você já percebeu que está havendo o quê? A criação de um abismo entre Ocidente e Oriente. Acho que já deu para você perceber que está muito diferente o cristianismo do Oriente do cristianismo do Ocidente. São 900 anos de convívio, com muitos momentos de crise, com muitos momentos de estranhamentos, mas que a partir do ano 400 em diante,
Para ser mais exato, no ano 392, quando o imperador Teodósio dividiu as duas partes para melhor administrar o Império Romano, o cristianismo também ficou dividido. Então, quando você vê essa expansão da Igreja Oriental, ela leva o cristianismo oriental, mas ela começa a encontrar resistência, porque você tem uma outra viés, um outro rito do cristianismo, que é o ocidental, o romano, que está sempre ali presente. E isso vai gerar, então, um clima de conflito entre essas duas grandes expressões. E, basicamente, só tinha as duas mesmo, hein? Porque lembra que eu disse para vocês isso lá na primeira parte de História Eclesiástica, quando eu disse para vocês da força da igreja de Antioquia, onde pela primeira vez os cristãos receberam esse nome de cristãos, ou a força da igreja de Alexandria no Egito, onde expandiam a cultura para o mundo todo, ou a força da igreja de Jerusalém, que foi transformada numa cidade extremamente religiosa, que a mãe de Constantino construiu um monte de igrejas. Essas cidades, com a expansão islâmica, perderam a importância no mundo cristão, perderam a sua força política. Agora a importância delas eram mais simbólicas, eram importâncias muito pequenininhas perto do que elas foram. Até o ano 600, essas eram grandes sedes episcopais que rivalizavam com Roma e com Constantinopla. Mas com a expansão muçulmana, elas caíram sobre o poder político, econômico, social e religioso do Islã. E o Islã é uma religião que não tem separação entre Estado e Igreja, é tudo a mesma coisa. E o Islã vai impor um prejuízo de pessoas e de recursos para o mundo oriental sem precedentes. O mundo oriental nunca mais se recuperou depois da expansão do Islã. Existem momentos que ele tenta se recuperar, como, por exemplo, esse que nós estamos estudando, a sua expansão sobre os povos eslavos e sobre a Rússia. Mas não é suficiente para fazer frente à força do islamismo, que vinha se expandindo para todo o nordeste da África, onde estava as principais igrejas no Egito, e também para a Ásia, tomando todo o corredor sírio-palestino, Jerusalém e Antioquia, inclusive o antigo Império Sassânida, que é o Império dos Persas. Eles tomaram toda aquela região, chegando até, basicamente, nas fronteiras com a China, tomando aquela região do Paquistão, Afeganistão, chegando na Índia. Então, uma expansão econômica, política e religiosa muito forte. E o Império Oriental, a Igreja Oriental, perdendo forças a cada vez mais, ficando uma igreja concentrada basicamente em Constantinopla, perdendo território, perdendo poder econômico, perdendo poder político, ainda para ajudar com um problema de dois líderes na mesma capital, que era o imperador bizantino e o patriarca. Então, todas essas questões traz dificuldade para a igreja oriental na sua expansão. Traz muita dificuldade. Por que eu estou levantando todas essas questões históricas? Para você entender que, apesar de todo esse prejuízo que a igreja oriental teve, a partir da expansão islâmica, a partir do ano 600, toda a zona de influência do Oriente e da África, do Nordeste, que a igreja oriental vai perder, apesar de toda essa catástrofe, apesar de todo esse prejuízo, a igreja oriental teve força suficiente para levar o cristianismo oriental para os eslavos, para os russos. E se você olhar no mapa e ver o tamanho que essas regiões, geograficamente, tanto os eslavos quanto a Rússia, aí você vai entender que o que ela perdeu na expansão do Islã, ela tentou compensar com a evangelização dos povos pagãos, tanto da Europa Oriental, como das penínsulas, especificamente
eslava, os Balcãs, de maneira que, apesar dessa igreja ter sofrido todas essas perdas, ela teve capacidade de organização, teve capacidade de ação e com resultado extraordinário, porque além desses povos se converterem ao cristianismo oriental, o mais importante foi que os seus missionários foram capazes, foram extremamente sensíveis em materializar a língua apenas falada, só fonética. Eles conseguiram transformar essa língua fonética, essa língua falada, com sinais na escrita. Isso é fundamental para que você dê identidade para os povos, inclusive a língua, porque você tem uma língua escrita. A língua falada ela se perde, mas a língua escrita está registrada. E esses missionários orientais são fundamentais na construção da cultura eslava, da cultura russa, da cultura do homem da Europa Oriental. Eles são essenciais, então não se trata apenas de uma perspectiva religiosa. Existe uma perspectiva social, uma perspectiva intelectual, uma perspectiva educacional muito grande e com resultados admiráveis. Hoje, todos esses povos de tradição oriental, eles reconhecem a importância do Império Bizantino, especificamente na pessoa dos missionários que foram evangelizá-los. No caso da Morávia e de todo o dialeto cirílico, toda a língua cirílica, que é falada por milhões de eslavos, eles reconhecem na figura de Cirilo e de Metódio todo esse trabalho de expansão, de evangelização da Igreja Oriental. O importante para nós, até essa primeira aula, para a gente ficar bem clarinho para nós, é que a Igreja Oriental ela não ficou estática. Mesmo ela perdendo território, ela avançou. Isso que é importante nessa aula, para que você entenda que a Igreja Oriental é a responsável pela cristianização da Bulgária, da Hungria, da Albânia, da Rússia e de outros países como a Romênia, partes da República Tcheca, partes da Eslováquia, Macedônia. Então, vários países que sofreram a influência da cultura oriental graças à expansão da Igreja Oriental em um período de muita perda, de muita dificuldade do Império Bizantino e, consequentemente, da Igreja Católica Oriental. Feito essas considerações, então nós estamos preparados para avançarmos para a segunda aula. A segunda aula eu quero ver com você o conflito dessas igrejas. Então, por isso que eu dei muita ênfase sobre as dificuldades, sobre o abismo que está sendo criado entre Oriente e Ocidente. Na verdade, eu estava preparando você para a próxima aula, que é a aula de número 2, que vai trabalhar exatamente os conflitos entre essas duas grandes expressões religiosas que sobraram, porque eram 5 sedes episcopais. E no ano 900, nós estamos só com 2 grandes sés apostólicas. Roma, com o Papa, representando todo o Ocidente, e Constantinopla, com o Patriarca, representando todo o Oriente. Então vamos ver, na segunda aula, o conflito entre essas duas grandes denominações cristãs. Até mais!